Olá! Hoje nós vamos para o capítulo 5 do livro do profeta Isaías. Esse capítulo 5 tem uma coisa muito bonita, muito bonita. Ele começa com o cântico da vinha, ou então um grande cântico falando sobre a vinha e o seu bem amado, a vinha e o bem amado. Uma relação de amor entre a vinha e o seu amado, que é visto nesta alegoria da vinha como o amor de Deus pelo seu povo. É muito bonito, porque esse cântico da vinha, ou a alegoria da vinha, ela vai ser usada na Bíblia toda e logo depois também nos Evangelhos. E neste capítulo nós vamos ver os 6 ais contra Judá. Ai é uma expressão chamada de atenção, de admoestação para com o povo. E aqui nós vamos ver 6 ais contra Judá. Tá? Aliás, os ais também foram usados por Jesus. Eu sempre digo, quando Jesus usava ai de ti, Betsaida, é porque Jesus estava bravo. Com o profeta não é diferente. Quando fala ai de vós, é porque o negócio está feio. Tá bom? Vamos lá? Então, vamos entender uma coisa. Nós estamos lendo o primeiro Isaías. Vamos recordar? O primeiro Isaías é o conjunto de capítulos que vai do 1º ao 39. Do primeiro capítulo ao 39. De 1 a 39, compreende o primeiro Isaías, que se localiza antes do exílio, naquele período da atividade do profeta Isaías durante esses reis, né? O rei Azarias ou Uzias, né? Ezequias e tal. Tá bom? Entendeu, né? Então vamos lá. Nós estamos no primeiro Isaías. Tá bom? Dá um like no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e muito obrigado pelos seus comentários. Tá certo? Vamos lá? Bíblia na mão, Espírito Santo no coração. Veja que lindo esta alegoria da vinha. Olha que lindo. Eu quero cantar para o meu amigo seu canto de amor a respeito de sua vinha. Meu amigo possuía uma vinha em um outeiro fértil. Ele a cavou e tirou dela as pedras. Plantou-a de cepas escolhidas. Edificou-lhe uma torre no meio e construiu ali um lagar. E contava com uma colheita de uvas, mas ela só produziu agraço. E agora, habitantes de Jerusalém, e vós, homens de Judá, sede juízes entre mim e minha vinha. Que se poderia fazer por minha vinha que eu não tenha feito? Por que, quando eu esperava vê-la produzir uvas, só deu agraço? Pois bem, eu vos mostrarei agora o que hei de fazer à minha vinha. Eu lhe arrancarei a sebe para que ela sirva de pasto. Derrubarei o muro para que seja pisada. Eu a farei devastada, não será podada nem cavada, e nela crescerão apenas sarças e espinhos. Vedarei as nuvens derramar chuva sobre ela. A vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta de sua predileção. Esperei deles a prática da justiça, e eis o sangue derramado. Esperei a retidão, e eis os gritos de socorro. Isaías continua com os ais contra Judá. Ai de vós que ajuntais casa a casa e que acrescentais campo a campo até que não haja mais lugar e que sejais os únicos proprietários da terra. Os meus ouvidos ouviram ainda este juramento do Senhor dos Exércitos. Grande número de casas, eu o juro, será devastado. Grandes e magníficas herdades ficarão desabitadas. 10 geiras de vinha não produzirão mais do que um bato, e um homer
de semente não dará mais do que um efá. Ai daqueles que desde a manhã procuram uma bebida e que se retardam à noite nas excitações do vinho, amantes da cítara e da harpa, do tamborim e da flauta e do vinho em seus banquetes, mas para as obras do Senhor não têm um olhar sequer e não enxergam a obra de suas mãos. Por causa disso, o meu povo será desterrado, sem nada pressentir. Sua nobreza será atenazada pela fome e a multidão mirrada pela sede. Por isso, a morada dos mortos se alargará e abrirá desmesuradamente a boca. O esplendor de Sião e sua multidão barulhenta, seu alvoroço e sua alegria desaparecerão dela. O homem será curvado, os grandes serão humilhados, os olhares altivos serão abatidos. E o Senhor dos exércitos triunfará no juízo. O Deus Santo se mostrará como tal, fazendo justiça. Os cordeiros serão apacentados nesses lugares, como em suas pastagens, e sobre as ruínas pastarão os cabritos. Ai daqueles que arrastam a correção com as cordas da indisciplina e a pena do pecado como os tirantes de um carro. Ai daqueles que dizem que ele se vive, que faça já sua obra, a fim de que a vejamos, que o plano santo de Israel se execute para que o conheçamos. Ai daqueles que ao mal chamam bem e ao bem mal, que mudam as trevas em luz e a luz em trevas, que tornam doce o que é amargo e amargo o que é doce. Ai daqueles que são sábios aos próprios olhos e prudentes em seu próprio juízo. Ai daqueles que põem sua bravura em beber vinho e sua coragem em misturar licores. Ai daqueles que por uma dádiva absolvem o culpado e negam justiça àquele que tem o direito ao seu lado. Por isso, assim como a palhoça é devorada por uma língua de fogo e como a palha é consumida pela chama, assim a raiz deles sucumbirá na podridão e sua flor voará como a poeira, porque repudiaram a lei do Senhor dos exércitos e desprezaram as palavras do Santo de Israel. Por isso o furor do Senhor se inflama contra seu povo, apodera-se dele e o castiga. Os montes tremem, seus cadáveres como carniças jazem nas ruas. Entretanto, sua cólera não se aplacou e sua mão está prestes a precipitar-se. Ele arvora uma bandeira para chamar uma nação longínqua e assobia para fazê-la vir dos confins da terra, e ei-la que ágil acorre às pressas. Ninguém dentre eles se arrasta ou tropeça, ninguém dorme nem cochila, ninguém desata a cinta dos seus rins, nem desaperta as correias dos sapatos. Agudas são as suas flechas e todos os seus arcos entesados. Os cascos de seus cavalos são duros como a pederneira e as rodas de seus carros assemelham-se à tempestade. É como o rugido da leoa e o rosnar do leãozinho. Ele brame e agarra a sua presa e a carrega sem que ninguém lhe arrebate. Naquele tempo, um estrondo semelhante ao bramido do mar retumbará contra ele. Quando olhar a terra, só verá trevas e angústias, e no céu se estenderão nuvens tenebrosas. Isaías está falando de tudo que vai acontecer lá naquele tempo, e aqui a gente vai entender direitinho que Isaías já estava falando. Povo de Deus está sendo como uma vinha que o Senhor plantou com carinho e amor, e vocês esperando uvas doces, e vocês produziram o quê? Uvas azedas, verdes. Povo de Deus, ai de vocês, porque vocês fizeram isso. E o que é que vai acontecer com vocês? Vai vir um povo de longe, vai vir com carro, cavalo, cavaleiro e vai arrasar vocês. Isaías avisou. Isaías é um profeta que fala em nome de Deus. O profeta fala em nome de Deus. Isaías está vendo tudo o que está acontecendo ao seu redor. Isaías fala para quem? Fala para o sul e fala para o norte. Isaías fala para Judá, mas fala para Samaria. Quando Isaías chama a atenção do povo ali de Judá, Isaías também está chamando a atenção do povo do norte, que coisa feia vem por aí. Tá bom? Vamos entender então. Muito bem.
alegoria da vinha, o cântico da vinha. Gente, o cântico da vinha é uma alegoria que será usada muitas e muitas vezes na Bíblia, inclusive nos evangelhos. Tá bom. O que é? A Bíblia sempre compara o povo de Deus escolhido como uma vinha que foi plantada num lugar fértil e bonito. Assim como o povo, assim como Deus tirou o povo lá do Egito, esta vinha procurou um lugar bonito, fértil, que era a terra prometida, e plantou a sua vinha. E Deus então, amando a sua vinha, um amor maravilhoso, por isso que diz que ele amava a sua vinha, esperava que ela produzisse uvas doces. E o que o povo produziu? Morte, mentira, idolatria, e não produziu aquilo que Deus esperava. E no cântico da vinha, ele próprio pergunta: o que vamos fazer então com essa vinha? O que vamos? Vou devastar esta vinha, vou arrasar esta vinha, vou fazer com que ela prenda. E aí, logo depois, Isaías começa a enumerar os ais, que são, na verdade, a maneira com que Isaías aponta o pecado do povo. Aponta o pecado do povo. Gente, é muito importante lembrar, o povo de Deus é uma vinha que foi infiel. Era para produzir frutos bons, produziu frutos maus. O que nós vamos fazer com essa vinha? Ela vai sentir o peso da mão de Deus. E aí Isaías começa falando: vocês estão produzindo uvas azedas, vocês estão produzindo uvas amargas, olha o que Deus vai fazer com vocês. Ai de vós! Primeiro pecado que ele anuncia aqui, que é juntais casa a casa, acrescentais campo a campo, até que não haja mais lugar, para vocês serem os únicos proprietários da terra. Isaías acusa o povo de querer possuir, ter terra. Terra. Acusa os latifundiários. Mas por que Isaías faz isso? Porque a Bíblia fala que a terra foi dada por Deus para todos. E ninguém pode acumular terra. Ninguém pode acumular terra. Simplesmente para tê-la, para ganhar um dinheiro, para ganhar. Não, é bíblico. A terra pertence a quem? Segundo a Bíblia, a terra pertence a quem? Pertence a Deus. Deus dá para o seu povo. A terra pertence a Deus e Deus dá para todos. E aqui Isaías vai acusar as pessoas que de repente estão acumulando terras. E ele fala, para que tanto? Porque você que tem 10 geiras aí, 10 geiras significa, 10 geiras mais ou menos 3 hectares, não vai produzir mais do que 1 metro quadrado. Você que tem tanta terra, você vai ver, você vai ser amaldiçoado, que achando que vai produzir muito, vai produzir pouco. Isaías está descendo aqui a lenha aqui, tá bom? Aí Isaías vem e fala mais uma coisa: ai daqueles que fica só na bebedeira, de manhã procura bebida, de noite as estações do vinho. Ai daquele que fica só pensando em festa, tamborim, flauta. Cadê o seu comprometimento? Ai daquele que só fica isso e não tem tempo para as obras do Senhor. Num português bem claro, Isaías diz assim: ai daqueles que só pensam em divertir, só pensam em sair, só pensam em fazer festa, mas não tem tempo para Deus. E eu falaria como Isaías: ai daqueles que só pensam em praia, clube, passeio, viagem e não tem tempo para a missa, né? Carapuça serviu? Né? Ai daqueles que só pensam em fazer 1001 coisa. Mas quando fala assim, pegue o seu domingo e dê 1 hora para Jesus, acha muito. Ai daqueles. Não vem falar que sou eu, não, que é Isaías que está falando. Viu? Aqui, ó. Olha uma coisa importante aqui, ó.
Ai daqueles aqui, ó. Ai daqueles que arrastam a correção com a corda da indisciplina. Isso aqui está falando das pessoas que usavam de magia. Ai daqueles que dizem, faça depressa a obra de Deus. Faça depressa a obra de Deus. É o seguinte, já que Deus é Deus, então faz depressa, zombando de Deus. Ai daqueles que zombam de Deus. Ai daqueles que são sábios com os próprios olhos e acham que eles são os melhores. Eu não acredito em Deus porque a ciência me fala, eu acredito em mim, eu acredito na... Ai daqueles que acham-se sábios. Ai daqueles que absolvem o culpado e nega justiça para quem tem realmente direito. Daqueles que fazem justiça. Ai daqueles. O que vai acontecer com essa raça aqui? Isaías já deixou bem claro. Vocês vão ver o que vai acontecer. Vai vir um povo que vai arrasar vocês. Vai vir um povo com cavalos, com carros de guerra, com cavaleiros, com arco e flecha e vai acabar com vocês. Quem é esse povo? Os assírios. E foi batata, gente. Batata. O que aconteceu? O povo se afastou de Deus. O povo se afastou do seu propósito. O que vem? Vem lá da Síria. Vem lá da Síria. A Síria. E desce eles. E desce. Desce com carros de guerra, cavalo, arqueiros e arrasa, deporta o povo lá do norte, lá para a Síria. Depois tenta com Senaqueribe arrasar Jerusalém. Não vai conseguir. Mas esse povo sofre. Por quê? Porque foi infiel. Porque foi infiel. Vamos lá. Vamos lá entender aqui alguns... Tá uma coisa aqui. Vamos entender alguns versículos aqui para a gente compreender mais. Vamos lá. Versículo 1. Eu quero cantar para o meu amigo seu canto de amor a respeito de sua vinha. Meu amigo possuía uma vinha em um outeiro fértil. Muito bem. A imagem da vinha aplicada ao povo é muito comum na Bíblia. Sempre você vai ver a Bíblia aplicando a imagem da vinha que foi plantada num lugar fértil por Deus. A imagem da vinha e o seu Senhor exprimia aliança entre Deus e o seu povo. E olha, ela vai além, não é só uma aliança do agricultor com a vinha, é uma aliança conjugal. Por quê? Porque na Bíblia, gente, a vinha também é sinônimo, é símbolo de amor. A vinha é símbolo de amor. Então, quando fala da vinha e do bem-amado, a vinha e o seu Senhor, aqui está falando de uma aliança conjugal. E é certo dizer isso, por quê? Porque Deus se relaciona com o seu povo, eu já disse isso para você, como se fosse uma aliança conjugal. Ele, Deus, o divino esposo, nós, o seu povo, a sua vinha, a divina esposa, a esposa. Deus, o divino esposo, nós, a sua vinha, a esposa. Então Deus se relaciona conosco como numa aliança de casamento. E espera de nós fidelidade, espera de nós que produzamos frutos e tal. Muito bem, nesta aliança, a vinha que Deus esperava produzir frutos, não produziu. Só produziu agraço. Agraço significa uvas verdes, amargas. Só produziu uvas verdes, uvas amargas. E aí, o próprio profeta pergunta, o que nós vamos fazer então com essa vinha? Que se esperava dela uvas doces e deu uvas amargas. Esperava do povo fidelidade, justiça, amor, respeito, mas o povo não produziu nada disso, que era o que estava acontecendo naquela época. Esperava-se de Israel, esperava-se de Judá que produzisse frutos, eles não produziram. E aí então Isaías começa com os ais. E aí no capítulo 8, no versículo 8, veja aqui. Ai de vós que ao juntais casa a casa, que acrescentais. A partir do versículo 8 começa uma sequência de vários ais. É uma série de oráculos que foram colocados aqui, né? E o primeiro ai é contra aqueles que acumulam terra em contradição com o que diz a própria Bíblia. A Bíblia diz o seguinte: Deus é o dono da terra e dá a nós para produzir frutos, tá bom? Ela não pode ser guardada
como se não puder e não se produzir nada. Tá bom? Beleza. Essa é a compreensão bíblica. No versículo 10, tem uma coisa só para a gente entender. 10 geiras de vinha não produzirão mais que um bato, e um homer de semente não dará mais do que um efá. É importante lembrar que é o seguinte, aqui diz o seguinte, se a terra for tratada dessa forma, se você tiver 10 geiras de vinha, o que é geira? Uma geira, gente, é o tamanho de o que um boi consegue arar por dia. 10 geiras seria 10 vezes isso, que dá mais ou menos quase 3 hectares. 3 hectares. Então 10 geiras chegava a quase 3 hectares. Então é uma maneira do profeta aqui, ele exagerar. Ele diz o seguinte, se você for viver dessa forma, né, querendo só terra e não produzindo nada, você pode ter 3 hectares de vinha que ela não vai produzir nenhum bato. Um bato significa por volta de 30 litros. Você vai ter 3 hectares e não vai produzir nem 30 litros de uva. Né? Dizendo, ou seja, se você não vive realmente a palavra de Deus, aquilo que Deus espera de você, você pode ter toda a terra do mundo que você não vai produzir nada, tá bom? Vamos lá, mais aqui do versículo 10 ainda, não, 10 já foi. Versículo 16, e o Senhor dos exércitos triunfará no juízo, o Deus Santo se mostrará como tal, fazendo justiça. Que tipo de justiça que o profeta está pensando aqui? A justiça é a justiça que pune, porque está falando muito em punição, mas é uma justiça também que salva. Não é só punição por punição, é uma justiça que pune para salvar, tá bom? Versículo 18, para a gente entender, outro ai. Ai daqueles que arrastam a correção com as cordas da indisciplina e a pena do pecado como os tirantes de um carro. Os estudiosos dizem que esse ai se refere às pessoas que mexem com magia, porque, na verdade, existiam muitas formas de magia feitas com cordas e nós. Então aqui diz que é uma condenação às pessoas que mexem com magia. Ai de vocês que usam essas cordas com magia e tal. No versículo 19, tem mais um ai. Ai daqueles que dizem que ele se avie, né? Ou seja, que abrevie, né? Que ele abrevie e já faça a sua obra, a fim de que vejamos que o plano do Santo de Israel se execute para que o conheçamos. Isso aqui, na verdade, é um ai contra aqueles que ridicularizavam a afirmação do profeta de que Deus iria cumprir a sua obra. Então, mais ou menos assim, Deus vai cumprir a sua obra, então que faça agora. Ou seja, as pessoas que ridicularizavam a pregação do profeta sobre a obra de Deus. Você fica falando aí negócio de obra de Deus? Então faça agora. Então ele diz, ai daqueles que falam dessa forma, tá bom? No versículo 26, vai acontecer aquilo que o profeta fala. Vocês vivendo desse jeito, vai vir de longe alguém para acabar com vocês. Versículo 26, ele arvora uma bandeira para chamar uma nação longínqua. Vivendo desse jeito, vocês estão chamando uma nação longínqua. Assobia para fazê-la vir dos confins da terra, e ei-la que ágil acorre às pressas. Muito bem, vivendo dessa forma, vocês estão como que assobiando e chamando uma nação longínqua. Que nação longínqua é essa? A Síria. Porque a Síria fica aproximadamente a 1.000 quilômetros de Jerusalém. Então vocês agindo dessa forma é como se vocês estivessem chamando, vem nação longínqua para nos abater, né? E realmente acontece. Veja só que coisa. 28. Agudas são as suas flechas e todos os seus arcos entesados. Os cascos de seus cavalos são duros como a pederneira e as rodas de seus carros assemelham-se à tempestade. Os assírios eram conhecidos pela
infantaria terrível e pela rapidez com que a infantaria se movimentava. Eram conhecidos pelos arqueiros, que eram precisos demais, e pelos carros de guerra. Ninguém conseguia superar os assírios nisso. Então, isso aqui, ó, agudas são suas flechas, os seus arcos, os cascos dos seus cavalos, né? Os cavalos dos assírios são muito famosos também. E as rodas dos seus carros, ou seja, os carros de guerra. Então está falando o seguinte, vive desse jeito? Vocês estão chamando para que a nação assíria venha sobre nós. E o 29, versículo 29, olha aqui como são os assírios. É como o rugido da leoa e o rosnar do leãozinho. Ele brama e agarra a sua presa e a carrega sem que ninguém lhe arrebate. Muito bem, aqui é uma alusão clara ao rei assírio. Os reis assírios, eles se comparavam ao leão, né? Ao leão. E eles se comparavam ao grande leão, ao leão. Então está dizendo aqui, ó, o que vocês estão fazendo? Vocês estão chamando uma nação longínqua, que é a Síria, com seus exércitos, para arrasar vocês. Dessa forma, Isaías já alerta o povo para aquilo que há de vir. Mas, ao mesmo tempo, Isaías alerta cada um de nós para que, todas as vezes que nós nos afastamos de Deus, nós permitimos que venha sobre nós coisas que nos trazem a tristeza e a infelicidade. Et crutim Domini, fugit partes adversae, vite teleo de tribiuda, radicas Davide. Aleluia.